Olá pessoal, mais um vídeo final aqui das 10 novas competências para ensinar de P-Renault. E nesse vídeo eu vou falar da oitava, nona e décima e depois perguntas. Pergunta aí que o povo gosta. O povo gosta de pergunta, gente. Então vamos lá, mas precisa entender a teoria também, né? Para a gente ir com mais base para responder aí as nossas perguntinhas, né? Então vamos lá para aqui a oitava, utilizar novas tecnologias, né? Então P-Renault já fala que essa é uma competência importante, né? Aí coloca aqui 8.1, utilizar editores de texto. A escola não pode ignorar as novas tecnologias de informação e da comunicação, TIC, que transformam espetacularmente as nossas maneiras de comunicar, de trabalhar, de decidir e de pensar. Então muita gente ainda resiste, né, às novas tecnologias, mas elas estão aí, fazem parte da sociedade. O mundo hoje é da nova tecnologia. Gente, imagina se não fosse a tecnologia, eu não estaria falando com você. Se eu não vencesse os meus medos e barreiras com relação às novas tecnologias, eu não estava aqui gravando este vídeo. Então eu tive que falar, nossa gente, eu não sei fazer isso, eu não sei gravar, eu não sei usar programa que grava, que diminui a telinha. Aí fui aprender, fui entender, me matei até chegar conseguir fazer o negocinho diminuir e não entrava, e aí usa microfone, não usa, enfim. Mas é uma forma, quantas pessoas a gente atinge, né? Aí tem gente do Maranhão, de Sergipe, da Bahia, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, do Paraná, né? Mandando mensagem aqui do Pará, gente, lá, glorioso Pará. Então olha só quantas pessoas a gente chega com as novas tecnologias, né? Tradicionalmente o ensino baseia-se em documentos. Um professor pouco criativo contentar-se-á com a utilização do manual escolar. Então, aí aquela coisa tradicional, através das TIC, professores e alunos terão acesso a todos os mapas imagináveis, políticos, físicos, econômicos, demográficos, com possibilidades ilimitadas de mudança de escala, de passagem a textos, explicativos, animações ou até mesmo a imagens diretas via satélite. Então, dentro daquele pensamento que eu falo, gente, a gente tem sempre pensar a educação com amplitude, né? E quando as novas tecnologias possibilitam isso, elas possibilitam trazer muitas informações de formas diversas. Então você consegue, por exemplo, entrar no Museu do Louvre, tendo um computador e uma internet, né? Que é fundamental. Então você consegue visitar obras em museus, enfim, você consegue fazer experiências, cursos, mostrar mapas, né? Então amplia muito o seu leque de possibilidades. A transferência do impresso para o suporte digital supõe que o professor construa a capacidade de saber o que está disponível, de mover-se nesse mundo e de fazer escolha. É claro, tem muita informação e aí você precisa desenvolver a habilidade de transformar informação em conhecimento, tá? E aí o papel do professor é extremamente importante. É possível escolher e apresentar documentos, adaptá-los, enriquecê-los com imagem ou outras fontes, né? 8.2, explorar as potencialidades didáticas dos programas em relação aos objetivos de ensino. Podemos fazer uso didático de dois tipos de software. Os programas que são feitos para ensino, né, aqueles que são voltados mesmo para a questão escolar, e os que não sendo, podem ser explorados para fins didáticos, né? Então, um filme, um trecho de um filme, um trecho de um vídeo no YouTube, né? Não foi feito ali, às vezes não foi feito com fim didático, mas ele pode ser explorado, né? O ensino ou aprendizagem assistida por computador, EA ou AA, contam-se entre os primeiros. A sua evolução tem recaído no modo de formulação das perguntas e das respostas,
na animação, no aspecto gráfico, na sofisticação crescente dos programas, de modo a analisar as respostas e a gerir as progressões. Aí ele fala dos processadores de texto, folhas de cálculo, programas de processamento de imagem, que fazem parte dos segundos, né? O papel do professor consistirá na seleção dos programas que lhe parecem mais adequados para facilitar o trabalho, o aprofundamento e o domínio da matéria pelo aluno. Então, gente, o professor é extremamente importante. Por isso que o professor tem que, né, estar aí conhecendo as novas tecnologias, né? Porque o mundo, né, hoje ele é dominado por essas novas tecnologias. Vários apps, aplicativos, banco digital, tudo hoje, né, gira em torno aí de muita tecnologia, de computador. Os alunos vão viver nesse mundo, está dentro do contexto dele, então a gente não pode abrir mão dessas ferramentas, né? 8.3, comunicar-se à distância por e-mail. Há alguns anos pareceria ficção científica. Hoje uma turma pode trocar correspondência várias vezes ao dia com a turma da sala ao lado ou do outro lado do Atlântico. Hoje pode fazer até chamada de vídeo, né? Chamada de vídeo, comunicação como eu estou fazendo aqui com vocês, né? Claro que não estamos ao vivo aqui, mas também dá para fazer ao vivo, como eu já fiz algumas vezes, enfim. Olha quanta riqueza de informação. Você pode dar uma aula no Meet com as turmas lá, podendo perguntar, podendo falar. Escreve-se a mensagem de algumas linhas ou de algumas páginas, pouco importa. Junta-se ou não documentos mais volumosos, texto, imagens, sons. E envia-se selecionando a morada no livro de endereço, né? O que você recebe ali na hora. A distância está igualmente na consulta de sites temáticos, na consulta de base de dados ou de horário de uma instituição. Então, as novas tecnologias facilitam muito, né? Utilizar as ferramentas multimídia no ensino, né? CD-ROM, né? Quando ele escreveu, tinha o CD-ROM. Hoje, CD-ROM está até desuso, né? Ninguém mais usa CD-ROM. É tudo na nuvem, no Google, as informações aí nos grandes data centers que nós armazenamos lá as informações e conseguimos com acesso à internet puxar diversas informações. Sites multimídia farão uma séria concorrência aos professores, se estes não quiserem ou não souberem utilizá-los para enriquecer o seu próprio ensino. A competência do professor consistirá em utilizar os instrumentos multimídia já disponíveis e talvez em desenvolver nesse domínio a curiosidade e a abertura. Veja, toda vez que o Perrenot está falando nessa competência, né, ela tem que ser sempre pensada num sentido bem amplo. Não é o uso de uma ferramenta, é o professor ampliar a visão dos alunos, ampliar a sua visão de conhecimento, de domínio, né? Por isso é importante pensar assim. 9. Enfrentar os deveres e dilemas éticos da profissão. 9.1. Prevenir a violência na escola e fora dela. A violência, a brutalidade, os preconceitos, as desigualdades, as discriminações existem. A televisão exibe isso todos os dias. Não se pode pedir à escola que seja aberta à vida e fazer crer que todos os adultos aderem às virtudes cívicas e intelectuais que ela defende. Então, quando o Perrenot está falando isso, gente, a gente precisa trabalhar isso, né? Então, muitas pessoas, a gente costuma ver aí preconceito racial acontecendo muito. Recentemente vi um vídeo onde o entregador, né, aqueles pessoal que trabalha lá em iFood, essas coisas aí, ganha pouquíssimo, né? Vai lá, entrega o seu lanchinho e tal. E aí tem uma pergunta, né? Você acaba respondendo lá uns feedback. Eu não sei porque eu não uso muito isso, mas você acaba respondendo uns feedback lá e você falou assim: ah, gostou da entrega tal? Aí um menino colocou assim: não. Aí por quê? Porque o motoboy era negro. Olha que coisa, gente, um adolescente respondendo isso, né? Então a escola tem esse papel de ser contra e tem que ser muito firme nisso.
ser contra o preconceito, ser contra a violência, ser contra a desigualdade, ser contra a brutalidade, ser contra a discriminação, tá? Então, tudo isso a gente precisa trabalhar nos alunos, né? Outro dia assisti um vídeo também de uma modelo lá do Mato Grosso que viu um menininho lá numa bicicleta, aí fez um vídeo meio que debochando, sabe aqueles vídeos? Os influenciadores digitais, eles têm que ter muito cuidado com o que eles fazem, né? Aquele videozinho, eu falo isso para você lembrar na hora da prova do P-Renault do que eu estou falando. Ela filmou o cara de bicicletinha lá, fazendo o Uber dele, tadinho. E ela falou, se tá ruim para você, imagine para ele que tá aí fazendo entrega de Uber, né, marcha lenta na bicicleta. Quer dizer, debochando, né? Às vezes as pessoas querem se promover e aí precisam reduzir o outro, né? Então é isso que ele está falando. Nós estamos falando aqui de ética, de coisas que acontecem todos os dias. Você pode usar isso para trabalhar na aula, né? Agora, os adolescentes têm as condições propícias para ironizar as palavras idealistas dos seus professores e dos seus pais. Quando se projetou o filme Semente de Violência nos anos 60, pensava-se que isso só acontecia nos guetos americanos, com adolescentes abandonados à sua própria sorte. Hoje, todos os países desenvolvidos sabem que não é assim. Desemprego, droga, álcool, tédio. E por isso que lutar contra a violência na escola é, antes de mais nada, elaborar uma significação coletiva dos atos de violência que circundam e reinventar regras e princípios de civilização. O respeito, né? Então a gente precisa enfatizar muito isso. E às vezes eu fico incomodado com aquela pessoal fala assim, mas os pedagogos de hoje todos não estão nem aí, ficam incentivando as coisas, incentivando a baderna, a bagunça. É o contrário, gente. A gente tem que ser muito firme quando tiver atos de discriminação. A gente tem que ser, às vezes, até duro nas palavras, né? Duro nas palavras que eu digo assim, para que os adolescentes, as crianças abram a sua mente, né? A gente não pode concordar de jeito nenhum com a discriminação, com a brutalidade, com a violência, achar que isso é normal. Minha escola tem briga todo dia. Que isso, gente? Que escola é essa? Que tem briga todo dia? O que está acontecendo? Né? É preciso impedir isso. Né? Impedir de que forma? Tem que ter um projeto, um trabalho, né, para você reduzir. Eu sei que não é fácil. Não é fácil, né? Tem droga, tem álcool, tem várias situações. A escola tem que sim trabalhar isso, né? Criar formas de diminuir essa violência fora da escola e dentro, né? Principalmente. 9.2. Lutar contra os preconceitos e as discriminações sexuais, étnicas e sociais. Não basta ser individualmente contra os preconceitos e as discriminações. É necessário sê-lo também socialmente. Então, a gente costuma ver ainda muito preconceito, muita discriminação com essas questões, né, sexuais, étnicas, né? Outro dia vimos lá no Rio de Janeiro o brutal assassinato de uma pessoa, se eu não me engano, do Congo, não lembro necessariamente qual é o país ali, mas não sei se é Congo, acho que é um congolês, né, que foi morto ali brutalmente. Então a gente vê discriminação contra haitiano, venezuelano, né, e o nosso país ele foi formado por né, imigrantes, e agora a gente quer condenar, sabe, gente que tem aquele racismo, aquela xenofobia, né? Eu vejo algumas coisas na internet que até eu falo, nossa, gente, como pode pensar assim? Então, se a gente, né, nós nos propusemos a ser educadores, a gente tem que trabalhar essas questões. Os valores e o comprometimento pessoal do professor são decisivos para os alunos irem vencendo preconceitos e se tornarem mais tolerantes para com a diferença.
9.3 participar da criação de regras da vida comum referentes à disciplina da escola, as sanções e a apreciação da conduta. Isso, por exemplo, é muito interessante para o combate à violência na escola, né? Criação de combinados, de regras, de respeito, tá? De sanções, né? Sanções, exatamente. Eu, por exemplo, liberei o celular no intervalo, né? Então o aluno pode usar o celular faz parte da vida, né, gente? Não pode ficar tirando foto do outro, porque a gente não sabe se tem autorização de imagem, né? Já expliquei tudo isso para eles. Mas eu falei, não pode usar na sala sem o professor autorizar. O que aconteceu? Uma turma lá foi desrespeitando, eu falei, olha, dei o primeiro alerta, né? Falei, eu vi aqui nas câmeras, tem gente usando o celular escondido na sala de aula. Vi a segunda vez, dei o segundo alerta mais firme, né? E falei, se aparecer de novo, todos vão perder este direito. E falei de sala em sala, e aconteceu, né? Então, houve essa sanção que foi, olha, está suspenso o celular no intervalo. E por que eu faço isso? E sempre as pessoas precisam saber lidar com essa questão da liberdade, das regras, porque na vida eles vão aprender isso, né? Amanhã no trabalho eles vão ter um lugar que eles não podem usar o celular. Vai ter que aprender. Às vezes a gente tem essas coisas, né, que acontecem em alguns lugares. Você não pode utilizar o celular, né? E aí você tem que respeitar ambientes que exigem extrema atenção. Você imagina o controlador de voo, né? Controlador de voo lá no Zap, né? Vendo o Facebook, vendo lá o TikTok e os aviões tudo voando. Aí o cara se distrai, comete um erro, são muitas vidas, né? Então, existem muitas outras profissões, então a gente precisa ter essas regras, né? Elas são importantes. É importante negociar as regras com os alunos, sim, faz parte da gestão democrática, mas o professor aberto às negociações não abandona o seu papel de adulto e de mestre e não estar à autogestão, antes procura constantemente que a turma assuma de maneira responsável a definição de regras de sua aplicação. Então, gente, muita gente confunde isso com assembleísmo, né? O que é isso? Vai tal coisa, tem que todo mundo votar, tem que todo mundo decidir. Não é assim. Existe o professor é autoridade na sala de aula, né? Então, tudo agora tem que consultar. Não é assim, certo? Então tem que ter muito cuidado, senão desbanca, porque eu falo que é o assembleísmo. Vamos mexer esse copo daqui para lá e tem que encostar todo mundo. Né, hoje eu vou escrever no canto direito da lousa. Vocês preferem o canto direito ou o canto esquerdo? Sabe? Essas coisas não podem, porque aí vira, né, o que ele fala aqui, uma autogestão sem controle, né? Mas quando a turma não faz, assume ele inteiramente essa responsabilidade em favor do respeito pelas regras. Isso é muito importante. A competência fundamental do professor é saber viver na ambiguidade de ser partidário do acordo, mas ao mais pequeno sinal de alarme, assumir o seu papel de responsável autoridade. Foi exatamente o que eu fiz, né? Então, quando eu senti que não havia ali a responsabilidade, o respeito, eu assumi papel e falei, acabou agora, até o final do ano está suspenso, né? Já que as pessoas não souberam lidar com esta liberdade, perderam, né? Esse ano recupera também, não é pena perpétua, né, gente? Também. Mas já eles falam, né? Nós ultrapassamos o limite. Ultrapassou o limite, até aqui a gente tá bem, né? Passou, pisei ali, Então é importante que o aluno saiba isso até para a sua vida. 9.4, analisar a relação pedagógica, autoridade e a comunicação em aula. Sedução, chantagem afetiva, sadismo, amor e ódio, gosto pelo poder, medos, angústias.
jamais estarão ausentes da relação pedagógica. É importante entender isso também, gente. Todos nós, né, a gente é movido por esses sentimentos. Às vezes a gente é capturado por esses sentimentos, né? Ai, nossa, aquele aluno me fez um ódio dele, né? Me fiz uma raiva, né? Chantagem, seduções, né? Fazem parte ali dessa relação pedagógica, né? Tem professor que é sedutor, conta história, conta, né? Aí vai, os alunos gostam dele porque ele é engraçado, ele é alegre, ele é divertido, ele é bom companheiro, cara, né? Então, tudo isso faz parte da relação pedagógica. E é importante que as pessoas são diferentes, né? As pessoas são diferentes, uns são mais sérios, outros mais divertidos. E é importante que o aluno entenda isso também. Tem o professor que é mais sério, mais compenetrado, tem o professor que é mais alegre, sorridente. É importante isso. A primeira competência do professor é aceitar essa complexidade e reconhecer os implícitos do ofício. Não pode renunciar inteiramente à sedução, à atração e uma certa forma de manipulação. Necessita desses recursos para fazer o seu trabalho. É claro, né? Às vezes você precisa ali de uma coisinha que você fala, nossa, essa turma aqui eu preciso de uma estratégia, né? De um recurso para fazer. Eu lembro que tinha um quinto ano muito difícil e eu usei um recurso. Eu falo assim para eles, dependendo de como vocês comportarem aí, né? Olha, eu fazendo uma negociação. Eu conto uma piada no início e uma piada no fim. A do início, né? Se vocês merecerem, de acordo com a última aula. E a do fim, se o comportamento for legal, todo mundo participar na boa aí. A pessoa legal, então conta a piada, já que eu entrava na sala já era a história de contar a piada. E aí era 5 minutinhos da aula, né? Contava uma piada ali, os caras davam uma risadinha. Posso contar uma? Deixava um contar uma, outro contar outra. Aí eu falava, agora vamos pro trabalho, sério, né? Aí pá, dava aula. Aí, professor, 5 minutos, conta aí a do final, né? E as aulas começaram a rolar bem melhor, né? A sua competência é saber o que faz, o que supõe um trabalho. Eu tive que estudar piada, né, gente? Não sou um cara que é engraçado. Então, o que supõe um trabalho regular de desenvolvimento pessoal e de análises práticas. O professor deve dominar as técnicas de justiça, o que supõe uma explicitação dos direitos e dos deveres de alunos e professores e um esclarecimento dos procedimentos de justiça na turma e na escola, né? Eu vivo fazendo isso como diretor, falando, isso aqui não é certo, por isso, a obrigação é isso, né? É importante a gente sempre esclarecer com os alunos. Aí a 10, administrar a sua própria formação contínua, saber explicitar as próprias práticas, né? Então trata-se de uma competência vital, porque ela condiciona a atualização e desenvolvimento de todas as outras. Nada pode ser adquirido por simples inércia. E a liberdade só se gasta se não for usada. Importante isso aí. Pensa nisso aí, né? Então, nós precisamos cada vez mais estar estudando, estar lendo, né? Recentemente eu li aí muitos livros sobre o nazismo. Inclusive o último que eu li foi o Diário de Anne Frank, que é um livro clássico que todo mundo leu e eu não tinha lido. E é muito interessante, gente, porque a gente entra na cabeça de uma pessoa que está passando todas aquelas situações de privação, né, de uma comunidade, né, de judeus que foram ali, viraram demônio na Alemanha, né? Tudo era culpa do judeu, a miséria, a fome, né? Então, como que aquelas pessoas se sentiam enquanto judeus, né? O que eles passaram? E a história da Anne é fantástica, porque é ela que narra, né? É o diário dela. Então, aí você vai entendendo várias coisas, isso ajuda você a pensar muitas coisas na vida e você evoluir enquanto ser humano. As práticas pedagógicas mudaram profundamente ao longo das últimas décadas. São baseadas em objetivos de nível taxonômico mais elevado, visam mais as competências,
recorrem a métodos mais ativos. É importante pensar nessa questão aí, né? Então, quando a gente fala de sala de aula invertida, uso das tecnologias, né, são métodos mais ativos, roda de debate, conversa, tá? Deixam mais liberdade e manifestam maior respeito pelo aluno, pela sua opinião. É por isso que quando eu falei em outra aula aí sobre as questões que as pessoas pensam assim, os alunos vão ser doutrinados por esses professores que querem doutrinar a gente. A gente falando isso, a gente está tão desrespeitando o aluno já vem com uma série de ideias, concepções, né, influenciados pelos seus pais, pelos seus parentes, pelo seu meio. Ele não é um aluno raso que a gente vai lá falar agora, você vai pensar assim, você vai votar nesse, você vai... Não é assim, não funciona desse jeito, tá? Então, por mais que você tenha um professor lá de direita, por mais que você tenha um professor de esquerda, né, e é bom que tenha uma diversidade, não significa que o aluno vai ser de direita, vai ser de esquerda, porque o aluno tem suas próprias ideias, né? O professor pode influenciar? Sim, mas não nesse grau de que a gente tem uma varinha mágica e os 30 que estão lá vão pensar igual a você. Primeiro, nunca vão pensar igual a você, né? Vão pensar talvez próximo, ali quase, vão divergir, tá? Então eu tenho muitos alunos em diversos matizes ideológicos aí possíveis, da direita à esquerda, né? E quem me conheceu sabe que eu tenho as minhas opiniões, né? Nunca fiz partidarismo dentro de sala de aula, defendendo A, B, C, mas todo mundo sabia o que eu defendia, mas sempre procurei trazer as coisas da forma mais isenta, né, que eu digo, não há isenção, né, porque não existe essa isenção, né, toda coisa que você coloca tem uma opinião, lógico, mas com maior respeito por todas as opiniões contrárias, né. 5. Concebe o ensino como organização de situações de aprendizagem ao invés de lições. Isso é muito importante, tá? Então, tudo que é situação de aprendizagem. Às vezes você tem um tema que é importante ali, que vai gerar um debate, vai gerar uma situação de aprendizagem, que é muito mais importante do que uma simples lição, né? Concedem mais espaço às tarefas abertas, situações, problemas e trabalho de projeto. Valorizam a cooperação dos alunos, né? 8. Tende a romper o grupo, a turma com uma única estrutura de trabalho, são mais sensíveis à pluralidade de culturas, estão mais dependentes da TIC e usam-nas mais, dão mais espaço à ação, observação e experimentação, são socialmente menos valorizadas e menos protegidas da crítica. Saber explicitar as suas práticas é a base de uma autoformação. Então, é aprender e mudar a partir de diversos procedimentos. Entre eles, a leitura, a experimentação, a inovação, o trabalho em equipe, né? Aqui é equipa, porque o texto é de Portugal, às vezes eles mudam aqui. A reflexão ou simples discussão com os colegas, tá? Então, tudo isso, né, gente, é importante. Quando fala das TICs aqui, são as novas tecnologias, né? Tecnologias de informação, né? E a gente está bastante, né, utilizando muito hoje, embora alguns ainda resistam. 10.2. Estabelecer o seu próprio balanço de competência e seu programa de formação. Podemos passar a vida a refletir sobre as questões da avaliação, sem com isso se descubra o princípio básico da avaliação formativa. Para ultrapassar o limite, é necessário um salto qualitativo que passa pela construção de novos meios de ação pedagógica. A lucidez profissional consiste em saber quando se pode progredir através dos meios que a situação oferece ou a partir de meios externos, tá? Então, é sempre muito importante essa questão. Quando a gente pensa também na avaliação, a avaliação tem que sempre ser vista como uma avaliação formativa, né? Então, a gente precisa dar esse salto aí, como fala Perrenot.
10.3, negociar um projeto de formação comum com os colegas, equipe, né, que equipa, né, é que é o texto originário de Portugal, escola e rede. Quando há um coletivo forte ao nível da instituição, é relativamente fácil definir as necessidades de projeto, de formação com um projeto comum. Infelizmente, tais condições estão longe de ser preenchidas em toda parte. Em muitos estabelecimentos, a cooperação profissional é incipiente. É necessário que alguém tome a iniciativa e convença seus colegas da importância da formulação de um projeto comum, tá? Muito importante isso. Tem uma direção ali que te caminhe para esse projeto comum. Ou juntos, né? Claro. 10.4. Envolver-se em tarefas numa escala mais ampla ou a nível do sistema educativo. As competências exigidas a nível local, regional e nacional são sensivelmente as mesmas. Envolver-se em tarefas numa escala mais ampla é uma via para a formação contínua muito mais fecunda, porque impõe uma visão mais sistêmica e a tomada de consciência das diversas práticas do recurso da organização. Então, quanto mais, gente, a gente amplia o nosso leque de conhecimentos, melhor, né? Muita gente fala assim, o professor tem que ser tem que ficar se especializando ali. Eu penso, né, e o Pirreno também, o contrário. Nós, professores, temos que ter uma visão ampla, porque nós vamos lidar com muitos alunos diferentes, com vários desejos diferentes. Então, quanto mais amplo a nossa visão, melhor. Por isso que eu gosto muito de ler, né? Porque ler nos possibilita ampliar, conhecer pensamentos, culturas, conhecer autores diferentes, né? Eu leio vários autores, procuro ler autor chinês, africano, brasileiro, argentino, cubano. Eu não tenho preconceito, leio russo, né? Por quê? São pensamentos diferentes, sociedades diferentes. Então você vai procurando entender, né, a literatura do Oriente, que eu adoro, é maravilhosa. E a gente foge um pouco assim, né? Agora eu estou lendo um livro de um escritor americano que é negro, e ele mesmo se autodefine assim, né? Gordo, e mora no Mississippi, que é um dos estados onde tem ainda, né, um forte racismo, né, inclusive por conta da guerra de secção nos Estados Unidos. Então, foi um dos estados que propôs a separação. Até hoje, né, existem dados, é o estado mais negacionista de vacina, enfim. E aí ele fala que ele vive nesse estado aí, enfrentando tanto o preconceito racial quanto a gordofobia, né? Ou gordofobia não, né? O preconceito contra as pessoas obesas, gordas. E ele vai narrar a história dele de dramas familiares. E é muito interessante isso, porque você pode explorar alguns desses pontos com os seus alunos, né? Tendo cuidado, né? Claro, de não constranger ninguém, de sempre trabalhar os temas de uma forma bastante cuidadosa para não desequilibrar também algumas situações, né? Então, acolher a formação de colegas e participar dela. Quando se pergunta aos professores se querem receber estagiários, isso pode ser visto como uma oportunidade de renovação, mas é preciso atingir um certo nível de especialização para pretender formar outrem, porque compartilhar saberes e criar experiências formadoras impele a explicitar, organizar e aprofundar o que se sabe, né? Ou seja, obriga a refletir sobre aquilo em que acredita dominar, a avaliar a parcela do implícito, de incerteza e de confusão, a identificar saberes ultrapassados, frágeis ou abandonados. Então, na verdade, essa abertura, né, que a gente tem que ter para as ideias, sabe? Para ouvir, né? Ouvir, tem ideias que realmente parecem absurdas, né? E a gente precisa ouvir, respeitar, debater, dialogar. Nós estamos numa era muito que as pessoas
Não, porque vocês só falam isso, bobagem, vocês acreditam nesse fulano, nesse beltrano, nesse cicrano, e aí a gente vai sendo tomado por emoções e a razão vai perdendo espaço, até que vira violência, até que vira agressão, né? Desrespeito, e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, o acolher aqui é importante, né? Vamos lá, olha aqui, peguei, né? Questão de autor, antiga, nova, não tem muita importância, porque o pensamento do autor, né, é o mesmo livro, então ele permanece. Claro que o autor também vai, quando ele escreve um novo livro, ele revê alguns pontos e tal. Mas como a banca traz os 10 novas competências, né, que é um livro aí clássico, vem caindo bastante. De acordo com P. Renault, formar para as novas tecnologias é a. Ensinar o uso de softwares atuais de navegação World Wide Web, né, que é a internet. B. Fornecer acesso gratuito e de boa qualidade à internet, pondo fim à exclusão digital. C. Instrumentalizar os alunos para que consigam uma boa colocação no mercado de trabalho. D. Disponibilizar manuais que permitam ao aluno dominar as configurações do hardware. E E. Formar o julgamento, o senso crítico, o pensamento hipotético e dedutivo do aluno. E aqui, gente, essa é uma questão que, se você me acompanha aí e assiste o DNA, né? DNA da educação, o que eu falo? Quando você vai responder uma questão, você tem que pensar que a educação é ampla, os objetivos amplos, tá? E aí quando fala assim, o P. Renault, que é um autor contemporâneo, vai falar que as novas tecnologias é apenas para ensinar os softwares de navegação? Não, né? Obviamente que não, a letra A está fora. B. É só fornecer o acesso gratuito de boa qualidade à internet, pondo fim à exclusão digital? Só isso põe fim à exclusão digital? Se a gente botar a internet para todo mundo, não vai ter mais excluído digital? Né? Também não, está limitado aqui. C. É só instrumentalizar os alunos para que consigam uma boa colocação no mercado de trabalho? E aí o que eu falo? Cuidado, né? Mercado de trabalho é uma coisa, mundo do trabalho é outro. Mundo do trabalho é mais amplo, né? Mercado de trabalho é uma concepção liberal, formar para produzir, para vender, né? Então, cuidado. D. Disponibilizar manuais que permitam gente, que permitam ao aluno dominar as configurações do hardware. Olha aqui como limita, né? Agora olha aí, formar o julgamento, o senso crítico, ó a palavra que chave do DNA, o pensamento hipotético e dedutivo do aluno. Letra E. Marca letra E de escola e aí você acerta, tá? Gabarito letra E. Vamos ver outra. 5, questão grande, hein? Vou até tomar uma água, que essa questão aqui vai exigir mais garganta, né? Então, olha só, segundo o P. Renault, a noção de competência designa uma capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação. Dentre as situações apresentadas, assinale aquela que se refere à competência de organizar e dirigir situações de aprendizagem, né? Vimos lá, é uma das competências que o P. Renault coloca, né? Aí a letra A. Isso aqui pode até aparecer como uma pergunta dissertativa numa prova, né? Tal situação, justifique, né? De acordo com o P. Renault, né? A competência organizar e dirigir situações de aprendizagem. Pode aparecer. A professora Sandra propôs à turma do 9º ano um projeto em que pudesse representar um programa da era de ouro do rádio. Ela formou grupos de alunos que ficaram responsáveis pela organização, criação e apresentação de radionovela, jingles, entrevista, notícias e música. Muito legal isso aqui, né, gente? Gostei desse projeto. Esse trabalho demandou 2 bimestres de estudos e pesquisas com orientação de professores de diversas áreas. Olha que legal isso aqui, né? Professora, lembra?
Era organizar e dirigir situações de aprendizagem. Está falando da era de ouro do rádio. Então, os alunos, propondo aqui que os alunos conheçam um outro período, né, onde o rádio tinha uma importância grande, até hoje ele tem, né, mas onde, por exemplo, havia radionovela, né, não tinha imagem. Né? A maioria das famílias não tinha TV, a TV ainda era muito incipiente, né? Nem existia. Depois, quando chegou, ela ainda tinha ainda não era tão acessível. E aí, né, radionovela, jingles, vários jingles, entrevista, música. E o professor João, ao perceber que os alunos não tinham comprometimento no cuidado do patrimônio público e continuamente depredavam a escola com pichações, propôs à direção da escola que se criasse uma comissão constituída pelos próprios alunos para fiscalizar as ações dos colegas em horários de maior circulação deles pelos ambientes livres da escola. C. A professora Michele, ao perceber que alguns de seus alunos tinham grande dificuldade em leitura e escrita, propôs para a equipe gestora que fosse organizado uma vez por semana grupos de apoios para sanar as dificuldades desses alunos. E a D. O professor Fábio, é um profissional que acredita muito no envolvimento dos pais dos alunos para o bom desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Assim, semanalmente, ele chama os familiares de alguns de seus alunos para colocá-los a par do desempenho de cada um, independente do rendimento ou nível que o aluno se encontra. E o professor Henrique, preocupado com o bom desempenho de seus alunos e pensando na fragilidade de sua formação inicial, propôs para os colegas da escola a formação de um grupo para estudo das teorias de educação que pudessem contribuir para a organização de boas situações de aprendizagem. Então, olha só, o que, por exemplo, né, nós poderíamos dizer que é uma organização e situações de aprendizagem? Qual item você responderia? A do professor Sandra, do professor João, da professora Michele, do professor Fábio ou do professor Henrique? Você marcou sua alternativa aí? Prestou atenção que aqui é o organizar e dirigir situações de aprendizagem? Aonde isso está ocorrendo? Aonde? Na letra A de amor, né? Ela formou grupos, né? Esse trabalho demandou 2 bimestres, pesquisa com a orientação dos professores. Aqui, né, no B, ele está falando de depredação da escola, propôs que se criasse uma comissão para cuidar do quê? Dessa questão do patrimônio. Está sendo uma situação de aprendizagem aqui, que está demandando essa organização e direção? Não, né? Tinha uma grande dificuldade em leitura, que fosse organizado grupo de apoio para sanar as dificuldades desse aluno. Aqui está organizando e dirigindo situações de aprendizagem, né? Porque aqui está falando de alguns alunos, e lembrando aqui que é uma competência que o Perrenot defende. Eu pensei que era C, professor, né? Pensei que era C, tá? Mas olha só, quando a gente está falando organizar e dirigir situações de aprendizagem, né, nesse sentido aqui da professora, principalmente com as ideias do Perrenot, na letra A. Professor, qual eu marquei a C, né? Então, a letra A é mais ampla, tá? Nesse sentido. D. A do D, né? Aqui falou da família e tal, envolvimento da família, e aqui está falando da formação pessoal, né? Professor, tá? Portanto, gabarito, letra A. Mas muita gente pensou na C aqui, hein? Eu sei. Gabarito, letra A. Bom, vamos lá. 6. Com relação à formação contínua de professores, analise as seguintes afirmações. 1. Formar-se é fazer cursos de formativa sem necessariamente, desculpa aqui, isso desconfigurou aqui, ter de repensar as práticas profissionais. Entre os procedimentos pessoais e coletivos de autoformação, pode-se mencionar, entre outros, a leitura, a experimentação, a inovação e o trabalho em equipe. E 3. A prática reflexiva diz respeito a uma vontade de aprender metodicamente, com experiência e transformar sua prática a cada ano. De acordo com o Perrenot, está correto que se afirmem A apenas 1, B 2, 1 e 3, 2 e 3, 1, 2 e 3. Né? Eu sempre gosto de olhar antes aqui para ver se tem
Todas, porque eu já leio. Olha só, formar-se a fazer curso de forma ativa. Ok. Sem necessariamente ter de repensar, não, como isso limita, né? Então, eu faço, mas não preciso repensar minha prática. Não está esquisito isso? Essa um não, né? Então a gente já eliminaria A, já eliminaria C, já eliminaria E. Ficaríamos entre B e D. Né? Olha só, com uma que a gente sabe aqui, ó, que limitou, a gente já eliminou 3 alternativas. Entre os procedimentos pessoais e coletivos de autoformação, pode-se mencionar, entre outros, a leitura, experimentação, inovação, trabalho em equipe. Legal, né? Parece correto. Então, a 2, permanecemos na dúvida. Vamos checar a 3. A prática reflexiva diz respeito a uma vontade de aprender metodicamente, com experiência de transformar a sua prática a cada ano. Ok também. Portanto, gabarito, letra D de dado, né? Letra D de dado. Então, gabarito 2 e 3. Vamos ver aqui essa da VUNESP também, enorme, né? De acordo com Renault, entre os recursos mobilizados por uma competência maior, encontram-se em geral outras competências de alcance mais limitado. Página 16. Assim, a cada competência principal, algumas competências mais específicas são associadas. Considere as seguintes competências específicas relativas à atuação docente. Ó. Então, aqui é a atuação docente. Presta atenção. 1. Estabelecer relações entre atividades de aprendizagem propostas aos alunos e as teorias que lhes são subjacentes. 2. Ter uma visão a longo prazo sobre os objetivos do ensino. 3. Planejar e propor situações de aprendizagem ajustadas ao nível e possibilidades dos alunos. 4. Observar e avaliar os alunos em situações de aprendizagem de acordo com uma abordagem formativa. Em seu conjunto, elas fazem parte de uma das 10 competências prioritárias da formação dos professores, apontadas pelo autor a saber, né? Então, o que isso aqui é? É participar da administração da escola? Vocês acham? Tem coisa de administração aqui nesses itens? Não, né? Então, não. Desarticular a representação comum do ensino? Não, né? Pernoia? Não, né? Que sim, desarticular comum para buscar, mas está aqui, não, né? A representação tipo do senso comum, né? Não, mas não é isso que está aqui. Modernizar o sistema educativo em seu conjunto? Não, né? Não tem aqui isso. Não é nesse sentido. Negociar um projeto de formação com os outros professores? Está isso aqui? Formação, observar, avaliar os alunos em situação de acordo com uma abordagem formativa, visão a longo prazo, estabelecer aprendizagem propostas aos alunos e as teorias. Está falando muito de aluno, né? Aluno aqui. Então, é administrar a progressão e a aprendizagem dos alunos. Gabarito, letra D de dado, tá? Letra D, ó. Presta atenção, ó. Olha quantas vezes fala aluno. Ó. Aluno aqui, fala atividade de aprendizagem proposta aos alunos. Né? Planejar e propor ajustadas ao nível as possibilidades dos alunos. Né? Portanto, administrar a progressão das aprendizagens dos alunos. 8. Em conformidade com o ponto de vista defendido por Renault, pode-se afirmar que A. Participar da administração da escola foge inteiramente ao escopo da função do professor e não faz parte de seu papel. Olha, se você assistiu a parte 1, a parte 2 e essa parte, você não marca a letra A, né? Porque não foge, né? Faz parte do papel do professor, né? Então, tira o não aqui. B. Os professores são os únicos atores chamados a construir a nova competência. Limitou, né? É os únicos. Olha o que eu falo para você. Gente, palavra. Pensa, educação, ó, ampla. Palavra único. Restringiu. Desconfia. Né? C. Encorajar uma instituição a ter um projeto e, ao mesmo tempo, controlá-la minuciosamente é uma incoerência. Rapaz, que agora será isso? Não sei, né? Dá essas dúvidas. Eu fico
fazendo aqui como eu faço nas provas, né? Isso aqui eu não estou conseguindo pensar nela nesse momento. Então eu vou ler a D. Uma instituição escolar no setor público é uma empresa independente e autônoma. É uma empresa? Claro que não, né? A letra D, jamais, né? Vou eliminar a letra D. O projeto de uma instituição de ensino é político, da mesma maneira que um projeto de um partido político? Não, também não, né? Ó, eu eliminei A, B, a D e a E. Eu falei, nossa, então só pode ser a C, mas não entendi a C direito, professor. Encorajar uma instituição a ter um projeto. Beleza. E ao mesmo tempo controlá-la minuciosamente é uma incoerência. Sim, né? É a letra C. Por quê? Eu encorajo a instituição a ter um projeto, a discutir e tal. Aí eu fico ali no controle. Ó, não, mas isso aqui, né? Ó, isso aqui vocês têm que fazer assim. Ou seja, eu dei autonomia e tirei, né? Porque eu estabeleci lá um controle absurdo. É uma incoerência, né? Portanto, gabarito letra C. Aí essa por eliminação, né, gente? Olha lá, né? Fui eliminando. 9. Com relação à formação contínua de professores, analise as seguintes afirmações. Inciso 1. Formar-se é fazer curso informativo. É a mesma questão, né? Acabei repetindo a questão, perdão. Tem até o mesmo erro aqui, ó. Essa questão a gente já abordou, já viu aqui que é 2 e 3 apenas. Desculpa, acabei repetindo, reforçando, gabarito letra D, e assim a gente encerra, né, essa questão. Pedindo desculpa aí que às vezes eu gravo mais, né, à noite, quase de madrugada, aí o cansaço faz a gente repetir umas questões. Mas só repetir uma, né? Tá bom. Então, gente, muito obrigado. Terminamos assim as 10 competências de PE. Não é um apanhadão geral, né? Só para você ter uma ideia aí do pensamento do Perrenot, algumas reflexões que você pode levar para a sua prova dissertativa, importante, né? De repente você dá uma resposta, justifica com Perrenot as 10 competências, as 10 novas competências, sua resposta fica mais robusta, né? Mais bonita, né? O corretor vai olhar e vai falar, nossa, olha, fundamentou aqui com Perrenot, né? Claro, tem que fundamentar direito, né, gente? Então, muito obrigado e agradecendo a todo mundo aí que compartilha, curte, ajuda o canal, certo? Muito obrigado a todos vocês, gratidão demais, né? Demais pelas mensagens. Obrigado, gente, até a próxima.